turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre metabolismo e equilíbrio energético. Eu dividi essa aula em duas para não ficar muito extensa. Então, nessa aula, nós vamos falar como que os nutrientes que foram absorvidos na digestão, eles vão ser armazenados no nosso organismo e como a gente utiliza esses nutrientes que estão sendo armazenados, tá? E na próxima aula eu vou falar para vocês como ocorre o controle hormonal para a liberação e estoque dos nossos nutrientes no organismo e também como ocorre a termorregulação. Então vamos começar. Lembrando um pouquinho a aula passada, lembra que eu falei para vocês que o nosso sistema digestório ele não regula o que vai ser ou não absorvido. Claro que tem exceção do cálcio ou do ferro, mas nós temos aí que todos os nutrientes que são ingeridos, praticamente, vão ser absorvidos. E isso faz com que o nosso sistema, o nosso organismo, ele desenvolva outros mecanismos para controlar a ingestão alimentar, que são chamados de mecanismos de comportamento alimentar. Esse mecanismo de comportamento alimentar ele é regulado pelo hipotálamo e é o hipotálamo que vai dizer se você está saciado ou está com fome. E como que o hipotálamo sabe que se você está com fome ou você está saciado? Ele pode receber sinais do sistema nervoso central, que podem ser provenientes do córtex ou do sistema límbico, ou ele pode receber sinais de mensageiros químicos que vão influenciar a ingestão de alimento ou vão dizer se você está saciado. Esses mensageiros eles podem ser neuropeptídeos, hormônios com ação intestinal que são secretados pelo intestino e mensageiros químicos chamados adipocinas, que são secretadas pelo tecido adiposo. Além dos mensageiros químicos, existem mais duas teorias para a regulação da ingestão. Mas eu já adianto para vocês que muitos estudiosos falam que essas teorias elas são muito simples, que tem mais algum mecanismo envolvido na regulação da ingestão alimentar. Essas duas teorias são a teoria glicostática e a teoria lipostática. Na teoria glicostática, ela vai estar ligada ao metabolismo de glicose. Então, os centros hipotalâmicos, eles vão verificar quanto de glicose tem no sangue. Se ocorre uma diminuição dessa glicose, o centro de saciedade ele vai ser inibido e o centro da fome vai se tornar dominante. Quando a gente começa a fazer ingestão de alimentos e a glicose aumenta, o centro de saciedade ele vai ser estimulado e o de fome vai ser inibido, fazendo que você pare de se alimentar. Já na teoria lipostática, ele está ligado ao estoque de gordura. Então, o nosso organismo, ele avalia que o estoque de gordura ele está baixo, ele envia sinais para o encéfalo dizendo que o estoque está baixo e faz com que você volte a se alimentar e até tenha uma compulsão por alimento durante alguns dias até que o teu peso volte ao normal. Por isso que as pessoas que emagrecem muito rápido, quando voltam a se alimentar, muitas vezes elas não conseguem manter o peso, porque elas o sistema nervoso acaba mandando sinais para que ela se alimente mais para tentar voltar ao peso antigo. Por isso que tem-se essa dificuldade na manutenção do peso, tá? A tendência de manter o peso é algo natural, gente, e é da nossa evolução mesmo manter o peso constante. Mas pode acontecer algum desequilíbrio onde você não consegue manter mais esse peso, tá? E faz com que o estoque de gordura aumente ou diminua. Em 1994,
a teoria lipostática ela ganhou um pouco mais de força. Por quê? Foi descoberto esse hormônio aqui, a leptina. A leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo. E acredita-se que quanto maior concentração de tecido adiposo a pessoa tem, maior a produção de leptina. E quando a gente tem uma grande quantidade de leptina, a leptina ela consegue inibir o neuropeptídeo Y. Esse neuropeptídeo Y ele está diretamente ligado à ingestão alimentar, ou seja, ele estimula a ingestão alimentar. A partir do momento que você tem grande quantidade de leptina, essa leptina inibe esse neuropeptídeo e você fica saciado, ou seja, você não tem fome e acaba emagrecendo. Mas é claro que existem diversos peptídeos que vão auxiliar na regulação da ingestão desses alimentos. Alguns vão aumentar o apetite e outros vão dar aquela sensação de saciedade. Alguns a gente já até falou quando a gente falou de sistema digestivo, já começamos a falar um pouquinho deles. Vamos relembrar alguns e vamos conhecer outros. Então, um dos que a gente falou é a grelina. A grelina ela é produzida pelo estômago e principalmente quando a gente tem grandes períodos de jejum. E ela vai mandar sinais para o hipotálamo para fazer com que a pessoa se alimente. Então é como se mandasse o sinal de fome ao hipotálamo. Nós temos um outro peptídeo que eu falei para vocês, que é o NPY, e também a proteína relacionada ao gene AGOT. Esses dois eles vão ser coexpressos no hipotálamo e também aumentam a ingestão de alimentos. Nós temos também a orecina, que é conhecida como uma hipocretina, e ela também vai ter origem no hipotálamo e também vai aumentar a ingestão de alimentos. Já em relação à redução de alimentos, nós temos a CCK, que é produzida pelo intestino delgado, a gente já comentou sobre ela quando a gente falou de sistema digestório. Ela vai enviar sinais quando o intestino começa a receber alimento, fazendo com que diminua a ingestão de mais alimento para dar tempo de absorver os nutrientes e para a digestão ser mais lenta. Lembram-se disso. Nós temos também o peptídeo semelhante ao glucagon 1, que também é produzido no intestino e também vai reduzir a ingestão alimentar. Nós temos os polipeptídeos pancreático Y, que é conhecido como PYY, também produzidos no intestino e vão diminuir a ingestão alimentar. A leptina a gente já falou, né, que vão inibir, a leptina ela inibe o NPY e também faz com que a gente tenha a sensação de saciedade. Nós temos o hormônio liberador de corticotrofina, produzida pelo hipotálamo, que também dá a sensação de saciedade e reduz a ingestão alimentar. Nós temos o hormônio estimulador de melanócitos. Esse hormônio, ele também inibe parcialmente o NPY e ele é produzido principalmente, ele tem várias funções, é claro, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de outras funções desse peptídeo, como atividade anti-inflamatória, mas aqui na atividade, na ação de inibição alimentar, ele vai ser muito bem produzido quando a pessoa tem boas noites de sono, por isso quando a pessoa tem insônia, não tem a produção desse neuropeptídeo tão bem, né? Não tem a ação dele como uma boa noite de sono, e isso pode fazer que pessoas que têm insônia tenham mais fome, tá? Ele também vai ser produzido no hipotálamo, mas lembrem-se dele que ele tem várias funções, beleza? E nós temos o CART e também o POMC. O CART ele vai ser transcrito
descrito e relacionado à anfetamina e à cocaína. Vocês sabem que essas duas substâncias, elas inibem a ingestão de alimentos. O POMC, ele é um proopiomelanocortina. Também vai ser coexpresso no hipotálamo e reduzir a ingestão de alimentos. Lembrando, é claro, que o apetite, a ingestão alimentar, ele vai estar relacionado também aos estímulos sensoriais, à visão, ao olfato, né? Ele sempre vai estar bem relacionado. Isso pode estimular e também pode diminuir o apetite, tá? Lembrando também que quando a pessoa tem anorexia, ela vai ter dois fatores que vão influenciar nessa anorexia. Pode ser fatores fisiológicos, onde ela vai ter a produção excessiva de peptídeos que reduzem a ingestão alimentar, e também fatores psicológicos. E isso complica muito o tratamento de pessoas com anorexia. Então, o organismo ele tenta equilibrar, ter um equilíbrio energético. Esse equilíbrio faz com que a entrada de energia seja igual, tende a ser igual à saída dessa energia. Então, a entrada acontece através da dieta, né? Através da fome, apetite, saciedade ou por fatores sociais e psicológicos. Já a saída, ela vai ter dois tipos principais, que é o calor, onde nós temos o calor termorregulado, que faz com que você mantenha a temperatura corporal mesmo em dias extremamente frios ou extremamente quentes. O não regulado, que é quando gasta-se calor nas ligações químicas, nas quebras de ligações químicas, e o trabalho. No trabalho, nós temos aí o transporte, principalmente transporte de membrana, transporte de moléculas pelo organismo. Trabalho mecânico, caminhar, se exercitar, falar, respirar, são trabalhos mecânicos. E trabalho químico. No trabalho químico, nós temos aí diferentes tipos. Podem ser para síntese, para crescimento, principalmente crescimento durante o envelhecimento, né, de uma criança até um adulto. Também modificações estruturais no corpo, como modificação, ganho de massa muscular, também auxilia aí no crescimento. E também subsistência, onde a gente vai estar produzindo novas células, fazendo a troca de células, que gasta bastante energia também. Nós temos ainda o trabalho químico utilizado para o armazenamento de energia, onde a gente armazena na forma de ATP, fosfato de creatina, glicogênio e lipídios. Então, aqui nós temos praticamente dois tipos de gasto de energia, que seria o calor e o trabalho. O que a gente consegue controlar é o alimento, a alimentação, então você consegue diminuir a alimentação, e também o trabalho mecânico, que, por exemplo, fazer uma caminhada, academia, vai aumentar o gasto de energia, e diminuir a alimentação faz com que você diminua a ingestão de calorias. E uma pergunta que eu tenho certeza que vocês já devem ter feito a vocês mesmos: como ocorre o cálculo ou como se calcula o conteúdo energético de um alimento? Vocês já pararam para pensar como que calcula-se quantas calorias tem um pão, quantas calorias tem um biscoito, um chocolate, uma maçã? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma das maneiras de se medir a quilocaloria do alimento é através da bomba calorimétrica. Então, nessa bomba calorimétrica, nós vamos colocar o alimento dentro de um compartimento. Esse compartimento vai ser aquecido para que queime o alimento. Em volta do compartimento, nós vamos ter
a água, onde tem um termômetro e também um agitador para deixar a água homogênea. Durante a queima do alimento, a temperatura vai ser medida. Então, a cada 1 grau que sobe a temperatura, nós vamos ter 1 quilocaloria nesse alimento. Essa é uma maneira direta de medir a caloria alimentar, quantas quilocalorias tem o alimento. Mas lembrem-se que quando a gente se alimenta, alguns nutrientes não vão ser absorvidos. Então, acaba que, apesar dessa medida direta, vai ter, na prática, a caloria vai ser um pouquinho menor. Outra maneira de se mensurar a caloria, a quilocaloria dos alimentos é através da análise dos componentes alimentares. Os principais componentes vão ser gordura, proteínas e carboidratos. E como que é feita essa análise? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês de um pãozinho francês. O pão francês ele tem 2 gramas de gordura, 7 gramas de proteína e 38 gramas de carboidrato. Então, nós sabemos quantas calorias tem cada grama desses componentes. Ó, por exemplo, a gordura, cada grama de gordura tem 9 quilocalorias. Se a gente tem 2 gramas, nós vamos ter aí 9 vezes 2, 2 vezes 9, 2 gramas vezes 9. Se a gente tem 7 gramas de proteína, cada grama de proteína tem 4 quilocalorias. Então, vamos colocar ali embaixo 7 vezes 4. Em relação ao carboidrato, cada grama de carboidrato também tem 4 quilocalorias por grama. Então, vamos colocar aqui embaixo 38 vezes 4. Nós somamos, então, todos os resultados, né? Todas as multiplicações e vamos ter aí uma caloria por pão, uma quilocaloria por pão de 198 quilocalorias por pãozinho. E é assim que se calcula a maioria dos alimentos. Se vocês forem pegar uma embalagem de alimentos, vocês vão olhar lá atrás. Até vou pegar uma aqui para ver aqui, ó, vai estar escrito informações nutricionais. Lá nas informações vai ter o valor energético, quanto de carboidrato tem, proteína, gorduras e a taxa metabólica. Vocês já pensaram como que se calcula a taxa metabólica do indivíduo? Como que se calcula quantas calorias o indivíduo gasta? Como que chegou-se ao valor de que o indivíduo adulto gasta aproximadamente 2.000 calorias por dia? Uma das maneiras de se calcular essa taxa metabólica é através do consumo de oxigênio. Lembrando que o metabolismo da glicose para gerar ATP consome oxigênio. Então, nós temos aqui glicose na presença de oxigênio, mais ADP, mais fosfato inorgânico. Vai produzir gás carbônico, mais água, mais ATP, mais calor. Então, ele consumiu esse oxigênio. E sabe-se que a cada 1 litro de oxigênio consumido, vai gastar aproximadamente 4,8 quilocalorias. Outra maneira de se calcular a taxa metabólica é através do CO2 produzido. Mas os estudos eles acabam utilizando tanto o oxigênio consumido quanto o CO2 produzido para chegar no valor mais exato. Lembre-se que eu mostrei a equação para vocês antes, durante o consumo de glicose, nós vamos ter a produção de gás carbônico, né? O oxigênio vai virar gás carbônico. Então, pode-se muito bem utilizar a quantidade de gás carbônico produzido para mensurar aproximadamente a quantidade de calorias que está sendo gasta pelo organismo, tá? Então, nessa equação, nós temos aí um fator conhecido como quociente de reprodução ou taxa de troca respiratória, tá?
vai variar dependendo da dieta, porque sabe-se, por exemplo, que dietas ricas em carboidratos podem gastar uma energia diferente de dietas ricas em proteínas, tá? Então, como depende muito da dieta, os estudiosos chegaram a um valor de dieta mista, onde esse QR vale aproximadamente 0,8. Ou seja, que a cada 0,8 QR vai necessitar de 1 litro de O2 para cada 4,8 quilocaloria metabolizada. Então, eles chegaram a um cálculo, a uma equação onde a taxa metabólica, ou seja, o gasto diário de calorias, é igual ao litro de oxigênio consumido por dia vezes a quilocaloria de oxigênio gasto. E para isso, eu coloquei então um exemplo para ver se vocês conseguem compreender um pouquinho melhor. Então, um homem de 70 quilos, ele tem uma dieta mista e consome em repouso 430 litros de oxigênio por dia. Qual vai ser sua taxa metabólica? Então, se a gente colocar, lembrando da equação, a taxa metabólica vai ser igual à quantidade de gastos por dia, que é 430, vezes a quilocaloria do oxigênio, que é aproximadamente 4,8. Então, nós vamos ter aí 430 vezes 4,8, o gasto diário de um homem de 70 quilos vai ser de aproximadamente 2.064 quilocalorias diárias. Essa taxa metabólica ela é calculada para uma pessoa em repouso. Vocês vão ver que existem livros que falam taxa metabólica basal, mas essa taxa metabólica basal é calculada para pessoas que estão dormindo. E alguns cientistas dizem que não é uma taxa tão bem aceita, porque é difícil calcular esse gasto de energia durante o sono. Então, o mais usual é taxa metabólica em repouso. E claro que a taxa metabólica ela vai mudar dependendo da pessoa, dependendo geneticamente, tanto que a gente muitas vezes brinca falando, nossa, aquela pessoa come, come, não engorda. Eu só de olhar para a comida já engordei, né? Então muda muito para cada pessoa. É claro que vocês já devem ter ouvido por que que muda, mas eu vou dar uma pincelada aqui sobre essa mudança de taxa metabólica. Em relação à idade e ao sexo, pessoas mais jovens, por exemplo, 20, né, 20 anos, pessoas na fase adulta, elas vão gastar mais calorias que pessoas idosas. Uma porque nós temos maior quantidade de músculo. Com o passar do tempo, a gente perde a musculatura. E o músculo ele gasta muito mais energia do que a gordura. A gordura ela não precisa de energia para se manter praticamente. E o músculo precisa de muita energia. Então, por isso que pessoas que têm maior quantidade de massa magra gastam mais energias que pessoas que têm menor quantidade. Quando a gente fala em exercício físico, por exemplo, às vezes fala, eu faço exercício aeróbico, 2 horas de exercício aeróbico por dia e não consigo perder energia, porque você não tem massa magra. Por isso a importância de fazer uma musculação juntamente com o exercício aeróbico. Isso faz com que você tenha uma quantidade de músculo maior e esse músculo vai gastar mais energia. Então tem-se muita importância em fazer musculação. Tem gente que fala, mas musculação não emagrece. Musculação ajuda muito no emagrecimento porque aumenta a quantidade de massa magra. Em relação ao sexo, nós também sabemos que mulheres
têm uma taxa metabólica menor que homens, porque mulheres têm maior quantidade de gordura, né? Nós sabemos, né, que mulher tem uma concentração de gordura maior que o homem e isso faz com que o metabolismo da mulher seja menor. E também depende muito da concentração de hormônios, tá? Em relação à atividade física, como eu falei para vocês, quanto maior a atividade física, maior vai ser o gasto de energia. Em relação à dieta, nós temos que, logo após a sua alimentação, você começa a gastar calorias para fazer a digestão. E tem-se ainda, sabe-se que, por exemplo, gasta-se muito mais calorias para dissolver a proteína que a gordura. Então, pessoas que se alimentam com mais proteína, elas acabam gastando mais energia que pessoas que se alimentam com gordura, tá? Com alimentos gordurosos. Por isso que aquelas dietas livre de carboidrato, livre de gordura, onde a pessoa faz alimentação somente com proteína, a pessoa acaba emagrecendo, tá? Então, a dieta, ela tá bem relacionada também ao emagrecimento. Em relação aos hormônios, sabe-se que, por exemplo, os hormônios da tireoide, como o T3, T4 e as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, eles vão estimular, ou seja, vão aumentar a taxa metabólica. Se a gente tem uma alta produção de T3 e T4, a pessoa vai aumentar a taxa metabólica e vai emagrecer, tá? Se tem uma baixa produção, vai diminuir a taxa metabólica e isso vai fazer com que a pessoa ganhe peso. Em relação à genética, nós temos aí que a genética ela influencia muito na taxa metabólica de cada pessoa e é até estranho o que eu vou falar agora, vocês vão pensar, nossa, professora, né? Mas olha, o que que acontece? O nosso organismo, ele desenvolveu métodos durante a evolução para armazenar energia. Porque se acontecer alguma coisa, nós precisamos ter energia armazenada. Pessoas que comem muito e não engordam, eles têm uma deficiência em armazenar essa energia, ou seja, o organismo deles é deficiente no armazenamento de energia. Não tem tanta eficiência como de pessoas que comem pouco e armazenam essa energia, tá? Então, o metabolismo ele é definido como a soma de todas as reações químicas do nosso corpo, desde a extração de energias dos nutrientes, a utilização de energia para o trabalho, até o armazenamento do excesso dessa energia consumida. Nós temos duas vias metabólicas, as vias anabólicas e as vias catabólicas. Nas vias anabólicas, nós vamos aí produzir, ou seja, sintetizar uma grande quantidade de moléculas maiores a partir de unidades menores. Então, é quando nós pegamos aqueles nutrientes que entraram no nosso organismo e vamos fazer com que eles produzam moléculas maiores, principalmente para ser armazenado, tá? Nas vias catabólicas, vamos ser capazes, essas vias vão ser capazes de quebrar as grandes moléculas que estavam armazenadas, por exemplo, em moléculas menores, tá? Para serem consumidas pelo organismo, por exemplo. Logo após a refeição, nós temos um estado alimentado ou estado absortivo, onde onde o nosso organismo, ele vai pegar aquelas biomoléculas, aqueles nutrientes e transformar em compostos de alta energia para ser utilizado ou para ser armazenado. Então, ele vai pegar moléculas pequenas e transformar em moléculas maiores. Já no estado de jejum ou pós-absortivo, nós não vamos ter nenhum nutriente na corrente sanguínea. E isso vai fazer com que o nosso organismo retire esses nutrientes da reserva, né? Tirem eles os nutrientes que estão reservados. Então, ele vai pegar nutrientes que estão armazenados em moléculas grandes e vão diminuir.
Então, isso é um estado catabólico. Então, no estado alimentado, né, quando a gente está alimentado, nós temos o estado, a via anabólica. Quando nós estamos em jejum, nós vamos ter a via catabólica trabalhando mais, tá? Após a alimentação, as biomoléculas elas vão ter três principais destinos: energia, síntese e armazenamento. A energia é quando essas moléculas elas vão ser utilizadas imediatamente para a produção de ATP, para a produção de fosfato e creatina e outros compostos ricos em energia. Então, eles vão ser armazenados para uso imediato. Na síntese, nós temos aí que essas moléculas vão sintetizar compostos básicos necessários para o crescimento ou para a subsistência de células e tecidos. E o armazenamento, é claro, vão ser quando esses alimentos ingeridos que excederam a quantidade de energia e de síntese, ou seja, quando se alimenta mais do que o necessário, eles vão ser então armazenados principalmente em glicogênio ou na forma de gordura. E como que o nosso organismo ele controla o metabolismo? Ou seja, como que ele sabe? A pessoa está em jejum, preciso liberar energia da gordura, preciso ativar as vias catabólicas. A pessoa se alimentou, posso desativar a via catabólica e começar a via anabólica porque está chegando nutrientes no meu sangue, né? Ocorreu a alimentação, está chegando nutrientes. É através de enzimas, tá? Então, as enzimas elas vão ser estimuladas. Quando nós estamos aí sem regulação, nós não vamos ter, por exemplo, nenhuma estimulação, nem da enzima 1, nem da enzima 2. Ou seja, tanto o lado A quanto o lado B vai estar na mesma concentração, tanto o substrato A quanto o substrato B. Que lembrando, por exemplo, nós temos lá o glicogênio que vai virar glicose, ou a glicose que vai virar glicogênio. E isso faz com que tanto o produto A quanto o produto B esteja estável, porque não precisa ter uma produção de produto A nem de produto B. Quando a pessoa está no estado alimentado, ou seja, quando ela acabou de se alimentar e os nutrientes estão chegando lá no nosso sangue, isso faz com que a glicose que está chegando, ela tenha que ser reservada, né? Em forma de glicogênio. Alguma coisa já vai ser utilizada, mas digamos assim que já foi utilizada a glicose e agora nós precisamos armazenar o glicogênio em excesso. Então, vai ter a estimulação da enzima que converte glicose em glicogênio. Nós vamos ter uma alta produção de glicogênio, tá? Então, as enzimas, elas vão ser estimuladas para a produção de glicogênio e a enzima que converte glicogênio em glicose, ela vai ser inibida. Já quando nós estamos no estado de jejum e não tem glicose na corrente sanguínea, nós precisamos retirar glicose de algum lugar, que é a via principal, é claro, do glicogênio. Então, o nosso organismo ele manda sinal estimulando a enzima que converte o glicogênio em glicose, tá? E isso vai fazer com que aumente a quantidade de glicose no sangue. O estado alimentado, ele vai ser influenciado pela insulina. Então, a insulina vai ativar uma que converte glicose em glicogênio. Já o estado em jejum, ele vai ser influenciado pelo glucagon. Então, o glucagon vai estimular a enzima que vai quebrar o glicogênio em glicose. E isso vai resultar numa quantidade de glicose no sangue maior. Então, vamos ver aqui como que é feito o metabolismo no estado alimentado, ou seja, pelas vias anabólicas de cada um dos nossos componentes. Vamos começar falando do carboidrato.
Carboidrato, lembram-se lá, quando a gente falou na aula de digestão, de sistema digestório, ele vai ser absorvido principalmente na forma de glicose, mas também pode ser absorvido na forma de frutose ou galactose. Através da via hepática, ele vai ser direcionado para o fígado. 30% dessa glicose já vai ser metabolizada no fígado e vai ser armazenada na forma de glicogênio. 70% vai ser distribuída para os tecidos, principalmente, pessoal, para o encéfalo e para o músculo esquelético, tá? Ele vai ser transportado para as células através do transporte de membrana chamado GLUT. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Lá na célula, ele vai ser sintetizado para a produção de ATP através da via glicólise, que a gente já vai falar sobre isso daqui a alguns slides, e através do ciclo de ácido cítrico. O excesso vai ser armazenado na forma de glicogênio e, se tiver um excesso maior ainda, vai ser armazenado na forma de gordura, na forma de triacilgliceróis. Logo após a alimentação, vai ter a utilização da glicose para ATP e ela vai então ser armazenada principalmente na forma de glicogênio. Daí o excesso vai ser armazenado em gordura, tá? Então, o glicogênio, uma molécula de glicogênio tem 55 mil moléculas de glicose. Eu coloquei aqui um exemplo de uma molécula de glicogênio. Vocês estão vendo cada cadeia dessa, ó, aqui é uma glicose, outra glicose. Cada uma dessas cadeias é uma molécula de glicose. No fígado, nós temos armazenado aproximadamente 100 gramas de glicogênio e no músculo esquelético 200 gramas. O nosso sistema nervoso central utiliza por dia 150 gramas de glicose, tá? De glicose. Ele vai utilizar a glicose, não vai utilizar o glicogênio, tá? E como que ele vai ser armazenado? Vai ser armazenado na forma de glândulos. Então, se vocês olharem esse atlas histológico aqui, vocês estão vendo esses pontinhos pretos? Cada grupamento desse, cada junção desses glândulos são glicogênios que vão estar disponíveis aí no citoplasma e eles são insolúveis, por isso a gente consegue ver eles distribuídos nas nossas células. Já as proteínas, elas vão ser absorvidas na forma de aminoácidos e também de pequenos peptídeos. Vão ser levadas para o fígado também através da via hepática. No fígado, nós vamos utilizar a proteína na síntese de lipoproteínas, proteínas plasmáticas, como por exemplo a albumina, fatores de coagulação e também no angiotensinogênio, tá? Nas células, elas vão ser utilizadas, as proteínas, os aminoácidos, né, para a produção de proteínas estruturais ou funcionais, como, por exemplo, o citoesqueleto, enzimas e hormônios, ou incorporados em moléculas não proteicas, como, por exemplo, hormônios, aminas e também neurotransmissores. O excesso pode ser utilizado como energia, principalmente quando a gente tem baixa concentração de carboidratos na alimentação, então utiliza-se essa proteína na forma de energia, ou então pode ser armazenado em forma de gordura. A gordura ela vai ser absorvida na forma de ácido graxo, triacilglicerol e colesterol. A gente já falou sobre isso, né? Então, esses componentes eles são conhecidos como quilomicrons. Lembram-se lá que eles entram na circulação através do sistema linfático. Eles não vão ser absorvidos pelo sistema, pela via hepática, pela via porta-hepática, porque são moléculas muito grandes e elas não são absorvidas
na nossa corrente sanguínea, elas precisam ir pelo sistema linfático. São estocadas no fígado e no tecido adiposo na forma de triacilglicerol. O colesterol, ele vai ser utilizado na síntese de esteroide e também de componentes de membrana. Já os ácidos graxos, eles vão ser utilizados na síntese de proteínas e de eicosanoides. É claro que quando a gente tem uma alimentação com excesso de gordura, nós vamos ter um problema bem grande no nosso organismo. Por quê? Porque esse excesso de gordura, ele não é solúvel, né? E ele vai ser empacotado com lipoproteínas. Esse empacotamento com lipoproteínas vai tentar deixar ele um pouco mais solúvel no sangue e facilitar a absorção dele, tá? Quando a gente tem pouca proteína, nós vamos ter o VLDL, que é as lipoproteínas de baixa densidade, ou seja, elas não são bem absorvidas porque tem poucas proteínas. Já o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, vai ter grande quantidade de proteína e vai ser melhor absorvido. E o HDL, ele acaba auxiliando muito na diminuição do colesterol ruim, que é o VLDL, porque ele retira de circulação. Então, vocês vão ver aí a descrição de VLDL como colesterol ruim e HDL como colesterol bom. O VLDL, ele vai estar associado a ApoB. Já o HDL, a apoproteína A. A ApoB, ela é um pouco menos, não, eles são bem menos absorvidos que as proteínas ligadas à lipoproteína ApoA. E isso faz com que ele fique na corrente sanguínea por mais tempo, o VLDL, e acabe ocasionando a arteriosclerose, que é a formação de placas nas nossas veias, tá? Quando nós estamos em estado de jejum, nós vamos então ter a via catabólica mais ativa. E isso vai fazer com que nós tenhamos a conversão de glicogênio, proteínas, gorduras em intermediários que possam ser utilizados para a produção de glicose ou ATP. Lembrando, até coloquei aqui para vocês a moléculazinha do ATP. A molécula do ATP ela é composta por adenina, ribose e trifosfato, mas a gente vai sempre falar como adenina trifosfato, né? Por isso ATP. Então vamos começar falando do catabolismo de glicogênio em glicose, ou seja, da transformação do glicogênio em glicose. Lembrando que o glicogênio ele vai estar presente no fígado e nas células da musculatura esquelética, principalmente. Então, lá no fígado, nós vamos ter a produção de dois compostos, a glicose 6-fosfato e a glicose pura, sendo que a maior parte vai ser convertida em glicose 6-fosfato, somente 10% vai ser convertida em glicose pura. Já nas células, o nosso glicogênio ele vai ser convertido em glicose 6-fosfato e depois em piruvato, se as condições forem aeróbicas, e em lactato, se as condições forem anaeróbicas. As nossas células musculares, elas não conseguem produzir glicose. Então, elas mandam o lactato e o piruvato para o fígado. E lá no fígado que nós vamos ter a conversão, então, de glicose, tá? Então, aqui eu coloquei um esqueminha onde nós temos o nosso glicogênio, 10% vai virar glicose e 90%, esse aqui é o esqueminha no fígado, tá, pessoal? E 90% vai virar glicose 6-fosfato. Quando a gente tem a glicose, imediatamente nós já vamos ter a produção aí de ATP, ou ele também pode ser convertido em glicose 6-fosfato.
e daí nós vamos ter a entrada da via da glicólise. Nessa via da glicólise, essa nossa glicose 6-fosfato vai ser então convertida em ATP. O lactato e o piruvato eles vão ser convertidos em glicose no fígado e vão também entrar na via da glicólise. Essa via da glicólise eu vou explicar para vocês como ocorre mais para o final, tá? Já no catabolismo das proteínas, lembrando-se que quando a gente fica em grande período de jejum, o nosso organismo ele pode começar a utilizar as proteínas da musculatura como energia, tá? Então ele pega essas proteínas e converte em aminoácidos livres. Nós temos aminoácidos livres no organismo também, então não vem somente das proteínas, pode ser até durante a alimentação que acontece isso daqui, tá? Então, nós vamos ter aqui esses aminoácidos que vão ser convertidos em ATP. E como que acontece? Primeiro, as proteínas elas vão ser digeridas pelas proteases. Essas proteases são endopeptidases, tá? Em peptídeos menores. Segundo, vai ocorrer uma ligação terminal dos polipeptídeos menores que vão ser degradados pelas exopeptidases, que são outras enzimas, tá? Formando aí os aminoácidos livres. E terceiro, esses aminoácidos livres vão ser convertidos em intermediários que participam tanto da via glicólise quanto do ciclo do ácido cítrico. E por último, nós vamos ter a desaminação. A desaminação eu até coloquei aqui para vocês, onde nós vamos ter a retirada do grupo amino de um aminoácido. Isso faz com que ocorra a produção de amônia, tá? Então, olhem aqui, nós temos o aminoácido, ocorre a desaminação, produzindo amônia e ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, eles podem ser piruvato e acetilcoenzima A, que vão aí para o ciclo da glicólise e também do ciclo do ácido cítrico. A amônia, ela é muito tóxica para o nosso organismo. Então, nós vamos ter aí a adição de um próton na nossa amônia, formando o amônio e posteriormente a ureia. E aonde que a ureia é excretada? Na urina. Então, para diminuir a toxicidade, nossa amônia vai ser convertida em ureia para sua eliminação. O catabolismo de gordura é o catabolismo de preferência do organismo, porque ele tem alta liberação de energia, tá? E o que que acontece? A gordura que está armazenada na forma de triacilglicerol vai ser convertida em glicerol e ácidos graxos livres. Ocorre uma série de reações denominadas lipólises. E quem que é responsável pela lipólise? As enzimas lipases. Então, essas enzimas lipases, elas vão digerir os triacilglicerol, formando o glicerol e o ácido graxo. O glicerol vai ser capturado pelo fígado e vai então entrar na via da glicólise. Já o ácido graxo, eles vão ser capturados por diferentes tecidos. E essa captura pelos tecidos vão fazer então com que ele entre aí no nosso ciclo do ácido cítrico, ciclo do ácido cítrico para a liberação aí de ATP. Quando a gente fica em jejum extremo por muito tempo, os ácidos graxos eles também vão ser metabolizados no fígado. Lá no fígado eles vão ser convertidos em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos eles podem também ser usados
como energia pelo cérebro. E sabe quando você sente aquele cheiro, está conversando com a pessoa, tem aquele cheiro de cetona, né? Isso pode acontecer porque ela está em grande período de jejum e está consumindo muita gordura. Então, nós vamos ter um cheiro frutado, um cheiro bem característico de acetona. Como eu falei para vocês, é onde a gente possui um maior conteúdo de energia, comparado, por exemplo, com o glicogênio e com a proteína. Por isso, é a via que o organismo mais prefere, digamos assim. Então, olhem aqui, como eu falei para vocês, eu ia mostrar como ocorre a produção de ATP. Pessoal, eu coloquei uma forma resumida, porque eu acredito que vocês já viram isso em bioquímica. Se vocês não viram, ouçam bem. Me mandem uma mensagem, me mandem um e-mail, que na próxima aula eu mostro a via inteiramente detalhada para vocês, tá? Então, conversem entre vocês e me falem, porque eu não quero que vocês fiquem com dúvida nessa produção de ATP. Então, a produção de ATP ela vai acontecer por vias catabólicas, que vão extrair energia de moléculas maiores, tá? Lembrando, as moléculas maiores vão virar moléculas menores. Então, primeiro aqui, nós temos a via da glicólise. Nessa via, nós vamos ter a entrada de glicose, glicerol e aminoácidos para a produção de NADH e ATP. Quando a glicólise, né, através da via da glicólise, nós vamos ter a produção de piruvato. Ou quando a gente tem esse piruvato proveniente, por exemplo, de outras células. Lembra que a gente falou que as células da musculatura esquelética também produziam piruvato através da glicose, ou também através dos aminoácidos que viram piruvato. Então, nós vamos ter a entrada desse piruvato na mitocôndria. Lá na mitocôndria, a primeira coisa vai produzir NADH, tá? Os ácidos graxos também entram na mitocôndria aqui na acetil-CoA e entram no ciclo do ácido cítrico. Nesse ciclo do ácido cítrico, nós vamos ter uma grande produção de ATP, tá? Não somente por causa do nosso piruvato, mas também por causa da síntese de NADH e FADH2, que eles têm grande elétrons, né, de alta energia e vão auxiliar nessa produção de ATP, tá? Então, olhem aqui, nesse catabolismo nós temos um metabolismo aeróbico da glicose, ou seja, nós vamos ter a presença de oxigênio, tá? E isso faz com que tenha uma grande produção de ATP. No ciclo do ácido cítrico, nós temos uma produção de aproximadamente 32 ATPs. No da glicólise, nós temos a produção de 1 ATP, e aqui 32 ATPs. Vejam a importância desse ciclo no suporte de energia do nosso organismo, tá? Então, é bem interessante. Eu acho que vocês já viram detalhadamente, mas se não viram, me mandem uma mensagem que na próxima aula eu vou detalhar bem como que ocorre cada uma das reações. Então, vamos resumir nessa imagem o catabolismo. Então, a primeira coisa que o nosso organismo vai fazer quando ocorre a baixa da glicose é transformar o glicogênio hepático em glicose. É a primeira coisa, porque é o mais rápido. Segunda coisa, ele vai tentar retirar energia do tecido adiposo, onde ele vai fazer com que os triacilgliceróis que estão armazenados virem ácido graxo livre ou glicerol. O glicerol e o ácido graxo livre vão para o fígado,
sendo que o ácido graxo livre também pode ir para a musculatura, para gasto de energia lá na musculatura, tá? E o glicerol ele vai somente para o fígado. Já no músculo, nós vamos ter a liberação do glicogênio, lembrando lá, que vai virar piruvato ou lactato e vai ser então enviado para o fígado para metabolização da glicose. Nós vamos ter as proteínas que vão ser degradadas em aminoácidos e então vão ser enviadas para o fígado, tá? Também para formação de glicose. Essa glicose depois volta para o nosso músculo para dar energia para o músculo, para produzir energia. Os ácidos graxos livres que vieram da nossa gordura também podem vir para o fígado, serem transformados em corpos cetônicos e enviados então para a nossa musculatura. O nosso sistema nervoso central ele não vai armazenar energia, ele vai receber energia, tanto do fígado, principalmente na forma de glicose, que é o que o nosso sistema nervoso prefere, a gente já falou disso, também como corpos cetônicos que também poderão ser utilizados pelo sistema nervoso central. Quando, pessoal, nós temos o envio desses nossos compostos armazenados, eles são enviados para o fígado, eles vão ser enviados para a produção de glicose. Então, nós vamos ter glicogeneogênese, tá? Produção de glicose. Quando nós temos o glicogênio, nós vamos ter também uma produção de glicose, mas o nome dado é glicogenólise, tá? No próximo slide eu vou explicar um pouquinho melhor também. Então, olhem aqui é um resumo praticamente da aula inteira, onde nós temos a dieta com gordura, carboidrato e proteína. A gordura vai virar ácido graxo livre, glicerol. Os carboidratos vão virar principalmente glicose, mas nós temos frutose e galactose, e a proteína, principalmente aminoácidos. Então, vamos começar falando da gordura. A gordura, ela pode, após ser absorvida, ser armazenada na forma de gordura, ou pode vir a ser armazenada na forma de pol de ácidos graxos, pol de graxos livres que vão ser utilizadas pelo tecido. Esse pol de graxos livres, eles podem ser utilizados, podem ser enviados para os tecidos, ou eles podem ser armazenados na forma de gordura. Quando nós temos o armazenamento de gordura, nós temos a lipogênese, armazenamento de gordura, seja os nossos ácidos graxos livres e também os nossos gliceróis vão sofrer lipogênese formando triacilglicerol, tá? Esses ácidos graxos eles podem ser enviados, como eu falei para vocês, diretamente para o metabolismo na maioria dos tecidos onde está se necessitando de nutrientes. Se sobrou nutrientes aqui, vai ser enviado para o pool de ácidos graxos livres. Os carboidratos transformados em glicose, eles vão formar o pool de glicose. Esse pool de glicose, gente, é o que está sendo utilizado pelo organismo no momento. Nós vamos ter uma faixa normal, do mesmo jeito do pool de graxos livres, nós vamos ter uma faixa de ácidos graxos que vão estar livres no organismo. Ou seja, é uma faixa normal que vai estar correndo no plasma. Então, quando nós temos essa faixa normal, alguma coisa vai ser utilizada pelo tecido e vai ser enviada para o encéfalo.
Olhem aqui, vocês estão vendo que o encéfalo, estão vendo aqui, ó, que o encéfalo fica embaixo aqui, a retirada? É até bem interessante essa figura, olhem aqui. Por quê? Porque o encéfalo ele é o principal a receber. Então, se acontece uma baixa de glicose, o resto do nosso organismo para de receber glicose e o encéfalo continua recebendo glicose, vai ter a manutenção da glicose no nosso cérebro, tá? Quando nós temos alta quantidade de glicose, ele vai ser então armazenado em glicogênio ou pode ser armazenado na forma de gordura. Lembrando, se a glicose for armazenada na forma de gordura, nós vamos ter a lipogênese. Se for armazenado na forma de glicogênio, glicogênese, tá? Quando nós termos o glicogênio armazenado e ele precisa ser utilizado, nós vamos ter aí a produção de vamos ter a fase gliconeogênese, onde vamos ter a alteração, ou seja, a transformação de glicogênio em glicose, tá? A proteína, como a gente já falou, aminoácidos, vamos ter o pool de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão ser utilizados para a síntese proteica do nosso corpo, então para a proteína dos nossos órgãos. E também nós vamos ter, quando em excesso, esses aminoácidos eles vão sofrer gliconeogênese e vão, então, ser transformados em glicose e o excesso em gordura. O que acontece quando a gente tem uma alta produção de glicose, ou seja, quando tem grande quantidade de glicose no nosso organismo? Nós vamos ter aí a eliminação dessa glicose pela urina, porque tem uma alta concentração e o nosso rim não consegue mais absorver essa glicose. Então, diabéticos geralmente vão ter alta concentração de glicose na urina. Então, é um indicativo de diabetes, por exemplo. Obrigada, pessoal, pela atenção e até a próxima aula.